Eu visitei o campo de concentração mais letal do regime nazi. Estima-se que mais de 1,1 milhões de pessoas foram assassinadas, envenenadas, queimadas, decapitadas das formas mais desumanas possíveis. Neste momento, o local está aberto ao público, mas há apenas 80 anos a história era bem diferente. Aviso que este vídeo contém cenas fortes. Aconselho a todos que não se sintam capacitados para não assistir. O campo aconselha a menores de 15 anos a não entrar. E dada essa, que eu recomendaria para este vídeo. Começámos pela entrada, um corredor comprido e moderno, onde dava para ouvir alguns dos nomes das pessoas que aqui morreram. A entrada para Auschwitz é muito conhecida pela sua frase: o trabalho liberta. A propaganda nazi que dava falsas esperanças para as pessoas que aqui entravam. Mas a dura realidade é que estes portões não passavam da entrada para a morte. O primeiro bloco à direita, logo à chegada, era a cozinha. E neste passeio mais largo que aqui vemos, era onde estavam os músicos a receber os novos prisioneiros. Músicos estes que eram prisioneiros que tinham habilidades musicais, então eram forçados a tocar sem parar. A primeira meia hora era basicamente a ver talvez as coisas mais macabras que eu já vi em toda a minha vida. Passei por cabelos humanos de todos os tons possíveis, passei por vários itens pessoais e até sapatos de adulto. E até uma secção própria para sapatos de criança na qual não fui capaz de gravar. E também tinha lá os uniformes deles, os pijamas às riscas. Chegávamos agora então ao bloco 11, onde as coisas mais terríveis aconteciam. Aqui era onde os prisioneiros eram interrogados, torturados, basicamente os rebeldes. Talvez grupos ou pessoas que tentavam organizar fugas, eram mortos e torturados da forma mais cruel possível. E uma das paredes mais emblemáticas ou mais conhecidas deste bloco é uma parede em betão, em cimento, que era basicamente onde as pessoas eram mortos a tiro, apedrejados, torturados. E foi aqui também que foi feito o primeiro teste do Zyklon B, que era o método de morte mais conhecido, as câmaras de gás. Os primeiros testes foram feitos, obviamente, em prisioneiros, em humanos, e estima-se que duraram mais de 24 horas até ajustarem a dosagem. Estamos a falar de 24 horas em puro sofrimento, até morrerem por asfixia. Era completamente impossível fugir daqui. O local é protegido por duas redes altas e fortes de arame farpado, tirando as torres de vigia e os soldados que por aqui rondavam estas cercas, claro. Estima-se que mais de 1,1 milhões de pessoas morreram aqui. Mas apenas 400 mil foram registadas e até dava para ver as fotos deles lá, ou de uma grande maioria. Aqui entravam na sua maioria judeus, mas também ciganos, polacos, russos, prisioneiros de guerra, homossexuais e algumas outras etnias ou pessoas independentes. E agora chegamos talvez a uma das partes mais duras deste tour. O método de morte mais usado era a câmara de gás, onde eram fechadas pessoas lá dentro e depois era atirado por uns tubos o Zyklon B, que era tipo um género de pesticida à base de cioneto de oxigênio, que libertava um gás tóxico que impedia a respiração. Ao inalar o gás, as pessoas morriam basicamente asfixiadas. Eu consegui entrar numa dessas câmaras e dava para ver várias marcas, o que parecia serem unhas nas paredes. Talvez pessoas em que o sofrimento era tanto e eles tentavam escavar as paredes de betão com as próprias unhas. No teto davam para ver as aberturas, que era por onde eles atiravam o veneno. Depois da câmara de gás, os mortos passavam para o crematório, onde eram queimados, sendo uma das imagens mais fortes. Estamos a falar de chaminés a deitar fumo preto de pessoas humanas a serem queimadas. Aliás, existe um relato muito conhecido, porque basicamente quando chegavam ao campo, se fossem judeus, normalmente iam diretos para a câmara de gás. Menores de 12 anos não iam para lá. E existe um relato muito conhecido de uma família que foi capturada e levada e basicamente tinha uma criança de 12 anos, tinha os pais, o tio e um irmão mais velho. Mal chegaram lá, a criança foi deitada para dentro do campo e o resto da sua família foi deixada, foi tirada basicamente da criança. E um dos prisioneiros que lá estava virou-se para a criança e disse: "Estás a ver aquela chaminé ali em cima? Aquele fumo preto é a tua família a ser queimada." Essa criança cresceu e conseguiu sair viva do campo de concentração e morreu há poucos anos. E se não me engano,
Eu voltaria a colocar no vídeo, se não me engano ele era brasileiro, até. Abaixo de 12, acima de 55, era câmara de gás direta. E você ficou atônita, assim de, ué, como que está acontecendo comigo? Você chega lá, tiram tua roupa, tiram tudo que você está carregando com você. Me pintaram de creolina, sabe o que é creolina? Dói e arde. Depois, quando você sai, te dão uma roupa listada que não é do teu tamanho, se for ou menor ou maior, às vezes até acerta. Eles tiram o teu sapato, cortam o teu cabelo e raspam tudo o pelo que você tem. Tá vendo aquela fumaça lá? Tua família está saindo de lá, teus avós, teus tias, tua mãe. E depois, no dia seguinte, quando vem a comida, pegam a bacia de lavar rosto que alguém infeliz trouxe com ele lá no vagão, que eles depois guardaram para essa finalidade, que de noite fica pinico e de dia fica até o prato para comer. E você tem que comer cachorro, você não tem garfo, você não tem faca, não tem colher, não tem nada. Ao lado desta câmara de gás onde fui visitar, tem o local onde foi enforcado o comandante Rodolf Höss. Basicamente era o responsável pelo campo de concentração. Ele foi condenado por crimes de guerra e foi basicamente enforcado no seu próprio campo. Acabamos agora a visita do campo 1, que é o Auschwitz, e agora passamos para um local muito pesado. Agora passamos para o segundo campo, Birkenau, e não sei se é assim que se diz. Basicamente estamos a falar de um campo que foi construído depois de Auschwitz, e desta vez não era um campo de concentração, era um campo de extermínio. Diferente de Auschwitz, Birkenau foi projetado especificamente para aniquilação em massa. Abrigava a maioria das câmaras de gás e crematórios utilizados para a solução final. Uma completa fábrica da morte. Na altura, quando, se não me engano, a Rússia descobriu os campos, eles tiveram pouco tempo para destruir e destruíram aquilo tudo, que era para não serem encontrados vestígios. Portanto, em Birkenau, as câmaras de gás estão todas destruídas, ao contrário de Auschwitz. Não deu para ver as câmaras de gás nem entrar, mas sabíamos que elas estavam lá e para que era. Aqui também era onde chegavam os comboios de toda a Europa e aqui era onde acontecia a triagem. Portanto, chegavas de comboio, estamos a falar de um comboio de animais, um comboio que sem condições em que o pessoal chegava lá amontoado e muito basicamente era judeu, ias para as câmaras de gás, não eras judeu, ias trabalhar até à tua morte. Basicamente vou-lhe chamar de casas, eram estábulos. As pessoas viviam completamente amontoadas dentro dos estábulos e tinha também certos barracões que eram dos médicos que faziam experiências científicas em crianças. Isto foi um vídeo um bocado difícil de gravar porque é um ambiente muito pesado. Eu gostava de ter estado lá a falar e a gravar, mas preferi estar mais pela calada, a ver, a tentar perceber, e fui gravando uns clipes, como é óbvio, e quis fazer este vídeo num formato um bocado diferente, que é eu aqui a relatar o que vi. Também um bocado talvez por respeito, aquilo é um local onde estava muito silêncio, apesar que no campo B, Birkenau, podia ter gravado à vontade, porque aí sim estava mais tranquilo. Mas isto é uma coisa que nos faz pensar, e recomendo a toda a gente que se ache capacitada para ir lá visitar, porque é fixe termos isto exposto para nos lembrarmos até que ponto é que o ser humano consegue ser cruel. Espero que tenham gostado do vídeo e vemo-nos numa próxima aventura.